Minha amiga, por qual motivo você expulsou aquela pobre mulher idosa que estava pedindo ajuda na porta de sua casa? Eu perguntei para minha vizinha, Soraya, que era uma mulher bondosa e gentil. Mas quando uma idosa, moradora de rua, bateu à sua porta, a personalidade dela mudou. Soraya tem 30 anos. Ela é dona de casa, casada com Eduardo e trabalha fazendo doces para vender. Todos no bairro adoramos Soraya, pois ela é uma pessoa sem igual. Ela doa os bolos que sobram para não estragarem e irem para o lixo. Soraya e Eduardo estão sempre engajados para ajudar a todos. Alguns mendigos, pessoas em situação de pobreza, sempre vão à casa dela pedir um pouco de comida. Mas naquela manhã de domingo, depois que Soraya e Eduardo chegaram da igreja, uma senhora velhinha perguntou para mim onde ficava a casa da mulher que ajudava as pessoas. Eu pensei que só poderia ser Soraya e indiquei onde ficava a casa. A idosa agradeceu sorrindo e foi até lá. Eu estava prestes a entrar em casa quando vi que Soraya abriu a porta e seu semblante mudou completamente. Ela parecia uma mulher descontrolada e com bastante raiva. "Como você tem coragem de aparecer na minha casa, seu monstro? Saia daqui agora, antes que eu chame a polícia", disse Soraya com lágrimas nos olhos. O marido dela apareceu logo que ouviu os gritos de Soraya. Quando Eduardo viu com quem ela gritava, o olhar dele mudou também. "Eu vou chamar a polícia. Uma pessoa como esta deveria estar presa." Quando a idosa foi embora com lágrimas nos olhos, eu fui até a casa de Soraya e ela disse: "É melhor deixar esta história morta no passado. Agora as pessoas me verão como um monstro pelo que disse para aquela mulher." Eu me chamo Dádiva, tenho 35 anos, sou amiga de Soraya desde que ela e seu marido mudaram para Massarrua há 15 anos. Soraya e Eduardo nunca foram hostis com nenhuma pessoa, mas eles foram com aquela idosa em especial. Alguns dias se passaram, eu estava voltando do trabalho. Geralmente a parada em que meu ônibus me deixa fica a 3 quadras de minha casa. Eu estava caminhando devagar e senti uma mão tocar meu ombro e era a mão daquela senhora idosa, a mesma mendiga que foi à casa de Soraya. "Por favor, eu peço que você me ajude. Eu não tenho o que comer e vai cair uma chuva muito forte. Você teria um guarda-chuva velho ou uma capa de chuva para que eu me protegesse?", disse aquela mulher velhinha. Mas eu senti uma sensação de que algo muito estranho iria acontecer se eu a levasse até a minha casa. Então eu pedi para que ela esperasse numa praça que fica um pouco afastada da minha casa e da de Soraya, para evitar problemas com a minha amiga. Eu fui para casa e falei com meu marido, Eustácio, explicando que aquela mulher idosa que Soraya e o marido dela expulsaram da porta da casa deles me pediu algo para comer e para se proteger da chuva. "Se fosse você, não me meteria nesta história, pois parece que Soraya tem um bom motivo que ela não quer contar para não querer aquela mulher por perto", disse o meu marido. "Eu sei disso, mas me parte o coração ver uma pessoa precisando de ajuda e ninguém fazer nada." Meu marido sabia que eu ajudaria, mas ele quis ir junto, apenas por segurança. Ele disse que ficaria olhando de longe. Peguei comida, algumas roupas, um guarda-chuva e uma capa de chuva. Levei água também. Quando chegamos na praça, estava começando a chuviscar. A mulher idosa acenou para mim. Eu fui até ela, ela me agradeceu tanto que eu fiquei sem graça. Além disso, ela estava com lágrimas nos olhos. "Quem é a senhora? Você e Soraya já se conheciam?" perguntei, pois estava curiosa e preocupada ao mesmo tempo. Meu marido ficou olhando de longe e depois de uns 40 minutos conversando com ela, eu chamei meu marido para irmos embora. O que contei ao meu marido deixou-o sem palavras e preocupado. O nome da idosa é Adalgisa. Ela tem 75 anos. Ela é a mãe adotiva de Soraya. Meu marido ficou perplexo. O que aconteceu entre eles para que Soraya odiasse tanto assim aquela mulher? Eu contei o que Adalgisa me disse, mas não sei se é verdade. Terei que ouvir o lado da história de Soraya. Adalgisa era amiga da mãe de Soraya quando Soraya era apenas uma garotinha. A mãe de Soraya faleceu e Adalgisa se casou com o pai de Soraya,
que era alguns anos mais novo do que ela. A Adalgisa sempre quis o melhor para Soraya, pagava os melhores colégios, as melhores roupas e sempre tentou ser uma boa mãe para Soraya. Mas a Adalgisa disse que quando Soraya cresceu, ela não se tornou uma boa pessoa. Soraya mentia e tirava proveito dos rapazes, fazendo-os pagar tudo para ela. Além disso, Soraya sempre se metia em confusão e o pai dela tinha que resolver tudo. Soraya tinha arrumado um namorado, era Eduardo, mas o pai de Soraya não gostava dele e não queria este namoro, pois o que todos comentavam antigamente era que Eduardo era um golpista e que já tinha sido preso algumas vezes. Soraya desobedeceu ao pai e à Adalgisa e se casou escondida com Eduardo. Por mais que a Adalgisa não quisesse fazer isso, ela pediu para que Soraya fosse embora de casa, mas deu bastante dinheiro para ela ir construir a vida dela longe. Tempos depois, o pai de Soraya faleceu e a Adalgisa herdou todas as dívidas dele, que Soraya fez e o pai tentava pagar, que não eram poucas. A Adalgisa perdeu carro, casa e bens, tentando quitar as dívidas de Soraya, e foi morar nas ruas. De tanto caminhar, a Adalgisa acabou chegando aqui na nossa cidade. Por coincidência, ela bateu na porta de Soraya e pediu sua ajuda. O resto que aconteceu foi o que vimos. Meu marido ficou com o pé atrás e disse que eu não poderia acreditar em qualquer pessoa que me contasse uma história do Nita. Você tem que contar isso para Soraya, pois vocês são amigas e isso é muito sério. Eu concordei e no fim daquela semana, no domingo novamente, fui à casa de Soraya e contei tudo o que aconteceu. Soraya me ofereceu um café e disse que me contaria a sua versão da história. A Adalgisa é uma mulher cínica e mentirosa. Ela tira proveito de tudo e de todos. Ela fingiu ser amiga de minha mãe, mas estava tendo um caso com meu pai. Quando minha mãe descobriu, ela não aguentou toda aquela pressão e estresse e adoeceu. Minha mãe estava acamada e meu pai se separou dela para ficar com a Adalgisa. Eu fiquei cuidando de minha mãe que não estava bem da cabeça devido à traição do marido e da melhor amiga. Isso não foi tudo. A Adalgisa exigiu que meu pai expulsasse a mim e a minha mãe de casa, para ela morar lá. Eu nunca imaginei que meu pai, que aparentava ser um homem bondoso, fosse um monstro daquele tipo. Eu e minha mãe fomos morar nas ruas, mas boas pessoas nos ajudaram. A Adalgisa tentava colocar tudo e todos contra a minha mãe, mas ainda bem que as pessoas acreditavam na gente. Ficamos morando em uma pousada, pois a dona não queria permitir que minha mãe e eu passássemos necessidades. A Adalgisa ficou com muita raiva disso e acabou descontando suas frustrações em meu pai. Com o tempo, minha mãe faleceu e meu pai foi em seguida, pois ele sofreu um grave acidente. Eu soube que ele tinha se arrependido do que fez com minha mãe, mas mesmo assim eu não consigo perdoá-lo. Tudo o que a Adalgisa contou é mentira e eu posso provar, disse Soraya. Então, eu conheci Eduardo na faculdade. Eu morava e trabalhava na pousada daquela mulher gentil e bondosa. A Adalgisa nutria uma raiva de mim só porque eu era filha da mulher de quem ela tinha inveja. Ela inventou mentiras sobre mim para acabar com meu namoro com Eduardo, mas ele me conhece bem e sabia que eu jamais o trairia. A vida melhorou um pouco, mas nós preferimos mudar daquela cidade e viemos para cá. E construímos uma vida calma e sossegada aqui depois daqueles anos horríveis da minha vida. Eu não me formei, pois quis ser dona de casa e trabalhar vendendo os meus bolos. Mas daqui eu consigo ajudar pessoas em situações de rua. E quando aquela mulher asquerosa apareceu no meu portão, eu surtei. E se ela aparecer aqui novamente, eu chamo a polícia. Ela provavelmente me seguiu até aqui. Depois de anos, ela descobriu onde moro. Esta foi a versão da história de Soraya, e claro que eu acreditava nela. Eu precisava saber como a Adalgisa foi para ali e pedir para meu marido, que tem um amigo policial, investigar, caso ele pudesse. O que descobrimos foi maravilhoso. A Adalgisa perdeu tudo devido às dívidas que ela mesma fez, e ela culpava Soraya por isso. A Adalgisa acabou ficando sem nada e indo morar nas ruas,
E isso foi o troco que a vida deu a ela por ser uma mulher malvada e sem coração. Os anos passaram, mas ela descobriu para onde Soraya havia ido. A maldade no coração de Adalgisa é tão grande que ela caminhou por milhares de quilômetros só para infernizar a vida de Soraya. Só que Adalgisa não contava que Soraya teria amigos influentes. Ela devia tanto e era uma golpista procurada pela polícia. Eu a denunciei e fui conversar com ela na praça. Levei um pedaço de bolo e um pratinho de comida. Ela agradeceu e comeu como se não houvesse amanhã. Antes de a polícia chegar, eu disse: este bolo e este pratinho de comida quem faz é a Soraya. Ela tem uma vida maravilhosa. Ela é uma boa pessoa, mulher e amiga. Todo o bairro a ama e jamais vai desconfiar dela. Já você, Adalgisa, é uma mulher horrenda e capaz das maiores maldades, eu disse para Adalgisa. A expressão no rosto dela passou de velhinha indefesa para algo como de uma bruxa má. Neste exato momento, a polícia chegou e deu voz de prisão para Adalgisa. Ela falou coisas horríveis para mim, mas eu apenas ignorei e sorri. Peguei outro pedaço de bolo que a minha amiga Soraya fez e comi sorrindo, enquanto olhava a Adalgisa sendo presa. Soraya e Eduardo agradeceram a mim e ao meu marido. Soubemos que Adalgisa, enquanto estava na pracinha, estava colocando as pessoas contra Soraya, mas não funcionou. Agora a Adalgisa tem onde dormir, comer e viver. Ela até tem novas amigas, mas é na prisão e para sempre. Agora eu quero saber se você gostou da história de Soraya e Adalgisa. Você acha que Dádiva não deveria ter se metido? E Soraya, por ter passado tanto tempo, deveria ter perdoado a Adalgisa? Me conte nos comentários.